Está no ar Gestão Pública em Debate, um programa do Curso Superior Tecnológico de Gestão Pública da FATEC Internacional, uma instituição do Grupo Educacional Uninter em convênio com o Instituto Wilson Pickler. Este programa ele complementa a formação dos nossos alunos de gestão pública nas modalidades presencial e à distância. E ele também é transmitido pela CWB TV, TV Comunitária de Curitiba, canal 5 da NET e 72 da TVA. Ele pode ser acessado por todas as pessoas que possuem parabólica digital em diversos horários através dos canais da rede EdSat, o canal da educação. Hoje nós vamos debater os partidos políticos e para isso nós convidamos dois cientistas políticos, o Francisco Carlos Somavila, o Chicão Somavila, e também o Wilson Villa. O Wilson Villa é investigador de polícia, presidente da União da Polícia Civil do Paraná, com já 16 anos no cargo, foi candidato a vereador pelo PSB no ano 2000 e agora graduado em ciência política. E o Chicão Somavila, ele é diretor atualmente do Departamento de Meio Ambiente de Pinhais. Ele foi secretário municipal de Esportes e Cultura de Pinhais no período de 97 a 2000. Pinhais é um município da região metropolitana de Curitiba. E tanto o Chicão Somavila quanto o Wilson Somavila, eles são formandos do curso de Ciência Política da FACIND e o tema da pesquisa deles, do trabalho de conclusão de curso, foi um dos partidos políticos, no caso, o Partido Democrático Trabalhista. Eu vou começar com o Villa. Muito obrigado, Villa, pela presença em Gestão Pública em Debate. E eu gostaria que você nos falasse da importância na tua formação como cientista político, você que tem toda uma carreira na área policial, e hoje exerce já há algum tempo uma função muito importante como presidente da União da Polícia Civil do Paraná, que é uma entidade muito bem conceituada, não apenas nos meios policiais, mas na sociedade paranaense de um modo geral. Obrigado pela presença, Villa. Eu que agradeço, professor Jorge. Esse curso, se a gente tivesse feito ele, acho que há 15, 20 anos atrás, para mim seria maravilhoso. O curso é muito bom, ele te traz uma visão da política. Como o senhor bem frisou, eu dirijo a entidade, a União da Polícia Civil há 16 anos. E lá é uma eleição, a gente passou por uma eleição, e a eleição é a cada 3 anos. E também tem boca de urna, você passa por... E quando eu fui candidato em 2000, eu tive muita dificuldade, porque a faculdade ela te dá uma direção de como você, desde quando você, antes de você entrar no partido, ela vai ensinando os caminhos. E eu cometi muitos erros. E agora, na faculdade, ela te dá essa direção para a gente, que é muito importante. Aprendemos muito, sim. E o meu tema sobre o PDT, eu gostei muito de fazer. Adorei falar sobre o PDT. É claro que é só uma pontinha do iceberg, mas falar do PDT de Curitiba, falar do Brizola, então foi muito importante e vai somar muito na minha vida. Então, e você, Chicão, você tem uma militância política já bastante considerável na região metropolitana de Curitiba, Pinhais, que é um município conurbado com a capital paranaense. Você já foi secretário do Meio Ambiente, atualmente é diretor do Departamento do Meio Ambiente. Esporte e Cultura. Já foi secretário de Esportes e Cultura, enfim, exerceu várias funções na administração pública. O que mais marcou os teus estudos de ciência política, que é um curso, um dos primeiros cursos da Faculdade Internacional de Curitiba, já tem mais de 10 anos. O que foi importante na tua formação como profissional, como cientista político? Bem, primeiramente eu quero agradecer a oportunidade do professor Jorge Bernardo pelo convite. E é uma satisfação e um orgulho imenso nós estarmos aqui
dando essa entrevista, como cientista político. A faculdade Facínter me proporcionou uma oportunidade única de aprender a teoria da política, de ver os meandros da política, porque a prática é uma coisa. Realmente a prática da política, o dia a dia é uma coisa, mas a teoria, o conhecimento, as informações do corpo docente que eu gostaria de destacar aqui com uma qualidade, pela qualidade, pela metodologia, enfim, pela paciência, pela dedicação dos nossos professores. Eu gostaria de enaltecer aqui tudo isso, né? E, ao mesmo tempo, falar que eu tirei um proveito, eu tive a oportunidade de aprender muita coisa em termos de política, vários autores que nós estudamos, que nós fizemos, enfim, trabalhos, né? Então, hoje eu posso dizer que profissionalmente e pessoalmente eu cresci depois desse curso. Então, Chicão, você também já disputou eleições e, evidentemente, quando você passou a estudar a teoria política, isso abriu os horizontes, porque eu também fiquei muitos anos nesse ramo e a gente sabe que se você tivesse um pouco mais de teoria, talvez não tivesse cometido alguns erros que a gente acaba cometendo na nossa atuação política. Você acha que nesse ponto também é importante você ter essa visão do que está por trás de todo esse processo, dessa disputa? Sem dúvida. A teoria, o conhecimento científico, ele, evidentemente, obviamente, ele proporciona uma oportunidade de que você consiga enxergar um passo ou dois à frente a política. Com certeza absoluta, quando eu fui candidato, tivesse a oportunidade de ter feito esse curso, muitos erros realmente eu não teria cometido. Então isso ele é um momento da nossa vida. A gente chega no momento que você deixa de se perder em relação às suas ações como candidato. Você pode se direcionar mais. Hoje eu digo isso depois desse curso da teoria política, daqueles ensinamentos que nós tivemos aí quero destacar aqui, principalmente com o professor que acabou de dar uma entrevista aí também, o professor Luiz Domingos. Então, Chicão, você e o Vila, os dois são do interior. Você do interior de Santa Catarina, o Vila do interior do Paraná. A tua família, Vila, o teu pai, se não me engano, foi político, chegou a ser prefeito, vereador. Eu gostaria que você contasse um pouco do teu ambiente familiar, se isso te influenciou. Você veio a Curitiba e acabou seguindo uma outra carreira e agora está aí se formando em ciência política. Fale sobre isso também. O meu pai foi vereador na década de 60, na época da ditadura, do auge da ditadura. Foi vereador por 2 gestões. Aí, como o meu pai sempre foi uma pessoa que gostava muito dele, uma pessoa muito honesta, muito séria. E em 1969 ele foi candidato a prefeito em Tuneiras do Oeste, venceu e naquela época não podia reeleição, ele só ficou 3 anos. Meu pai, ele sofreu muito na época porque meu pai trazia muitos doentes para Curitiba. Tinha um médico muito famoso, o deputado Paulo Camargo, ele internava os doentes, o pai levava e trazia esse doente em caminhonete, em cima de caminhonete, sem cinto de segurança, ele corria um risco enorme. E eu sentia muita pena do meu pai trabalhava muito. Aí, por questões políticas, meu pai vendeu as terras lá em Tuneiras do Oeste e falou, eu vou levar vocês para vocês estudarem em Curitiba. E veio metade da família, metade dos irmãos já tinham casado lá em Tuneiras e ficaram por lá. Aí a gente continuou estudando, mas aí eu entrei na polícia por influência também de um ex-secretário do meu pai da prefeitura, Noel, que é delegado de polícia. Vamos fazer o concurso para entrar na polícia. Eu entrei e naquela época eu estava já no 2º grau e me mandaram para Londrina. Então eu tive muita dificuldade. Em Londrina eu fiquei 1 ano sem estudar também. Daí retornei para Curitiba.
E eu sempre me dei bem. A gente do interior, a gente tem muita facilidade de fazer amizade, porque a gente fala muito, a gente, qualquer lugar que a gente vai, a gente conversa bastante. Aí me lançaram eu candidato a presidente da União da Polícia Civil, em 1995. Eu não queria, eu relutei, olha, meu pai tinha sofrido muito com política. Meu pai falou, não entre na política, meu filho. E uma entidade de classe, também você vai correr riscos lá também. O pessoal acabou nos dobrando e eu fui candidato, a nossa chapa venceu e fizemos muita coisa boa na União. Você sucedeu quem lá a vila na União? Salatiel Honório, pessoas que nós tínhamos colocado lá. Ah, sim. Mas antes tinha um delegado. Delegado Gidalti. O Gidalti ficou muitos anos, né? Ele ficou muitos anos. O delegado Gidalti, ele assumiu a União não tinha nada. Então ele conseguiu uma sede campestre que temos até hoje lá em Piraquara. Ele conseguiu essa sede campestre. Daí ele veio a falecer, em 1989. Aí o sucessor dele também, que foi o Miola, veio a falecer também de acidente aéreo. Nós votamos no Salatiel Honório por 5 anos. E eu, juntamente com a nossa diretoria, já estamos há 16 anos. Então a gente deu uma nova roupagem para a União da Polícia Civil. Nós construímos na praia um local de lazer para o associado, são 32 apartamentos. Adquirimos uma sede própria no centro de Curitiba. E eu fui candidato em 2000 por influência dos colegas. Então, vamos lançar você candidato, não precisa de dinheiro. Não é bem assim. Não é bem assim. Então, vocês dois, até o tema de conclusão do curso, e agora parece que muitos alunos se interessaram em escrever sobre outros partidos, os dois escreveram a respeito do PDT, o Partido Democrático Trabalhista. Você, em Pinhais, você fez um estudo sobre a história do partido. Qual foi o tema do teu trabalho de conclusão de curso, Chicão? Foi sobre o PDT. Eu procurei o tema justamente a fundação do Partido Democrático Trabalhista no município de Pinhais. Por que eu fiz isso? Resgatar as origens do partido. Não somente resgatar as origens, mas principalmente para dar digamos, vou usar um termo aqui, um pontapé inicial no início, é claro, um pontapé inicial na história de um partido político. Porque eu nesses anos fazendo a faculdade, eu notei, ao menos na literatura que eu pude ler, que eu pude observar, ela não traz muita informação sobre partidos políticos. Então, os partidos brasileiros, de modo geral. Partidos brasileiros, exatamente. Então, nós temos assim um acesso ao que a televisão ou o próprio partido conta a sua história da sua maneira, né? Não faz uma análise mais profunda, mais científica do seu desempenho, que eu pretendo fazer do desempenho não só político, eleitoral, como foi através de pesquisas qualitativas e quantitativas, né? Mas eu quero continuar com essa pesquisa no campo, no desempenho no legislativo dos nossos representantes no Legislativo de Pinhais. E por aí afora. Eu fico muito contente em saber que hoje outros alunos já passaram a se interessar, estamos talvez servindo como espelho para essa juventude que agora vem e com a intenção de falar sobre partidos políticos. Porque partidos políticos, a maioria, nós pensamos assim, ou pensávamos assim, que o partido político está ali para ser eleito, etc., e tudo, e fazer, talvez, essas coisas que hoje acontecem num certo número de partidos, essas deficiências morais, digamos assim, dos partidos, com desvios, etc. Mas não, partido político é um instrumento necessário e importante para a consolidação da democracia. Tanto você, Chicão, quanto Vila, já foram estudar ciência política, já com uma carreira consolidada, os dois já maduros profissionalmente.
E os jovens estão se interessando pela ciência política? Eles participam também? Vocês devem ter, entre os seus colegas, pessoas mais jovens. Como é que você vê isso, Vila? Nós tivemos as feiras de profissões, né? E eu já estava no terceiro período. E eu achei bacana uma menina que nós falamos, eu e o professor Simeone, e ela que se interessou. Eu falei, olha, eu me interesso por política, tanto que está fazendo o curso. Na nossa sala, nós somos, acho que uns 6, assim, maduros, igual eu e o Chicão. Mas na maioria são pessoas mais jovens que se interessaram para a política. E eu fico, assim, muito contente, porque eu gostaria que o jovem lá, que desde pequeno, já se interessava pela política. Porque a política faz bem para a democracia para a política. Claro. Então, essa cultura que o nosso povo tem de falar mal do político, da política, é uma cultura errada. É porque a gente não conhece. Então, eu acredito que tem que ensinar desde pequeno e que quando chegar, não na nossa idade, que eu e o Chicão, mas para ele também, ele estudar e numa fase aí já de professor, passar para frente. Antigamente nós tínhamos o SPB, né, que ensinava política, e hoje a gente não tem isso aí. Eu acredito que seria muito importante, e eu vejo lá na Facinter muitos jovens, e a nossa turma foi uma turma que nós começamos com 42, estamos terminando com 18. E a turma antiga terminou com menos gente, e agora a turma agora tem bastante gente, e são jovens, e eu e o Chicão, né, já aproximando dos 60, as pessoas vêm conversar com a gente, e eu fiquei muito feliz. Eu achava que a gente que nós íamos ser rejeitados na sala, e ao contrário, fomos muito bem recebidos e estamos aí servindo de exemplo. Então, você fez um estudo sobre o PDT de Curitiba, o desempenho nas eleições. O que foi importante você abordar ali? O PDT, que tem uma história aqui na cidade, elegeu 3 prefeitos. Fale um pouco sobre o teu trabalho de conclusão do curso. Então, o PDT, ele teve muita dificuldade no início, como todo partido, né? Tem muita dificuldade. E o PDT teve essa dificuldade, embora com um nome muito forte, Brizola, que o Brizola queria, o PTB, mas ele teve essa dificuldade. Com a vinda do Jaime Lerner, o partido cresceu, né? Concorreu em 85, perdeu para o Requião, mas a diferença foi muito pouca. Mas o partido fez 6 vereadores, depois em 88 também. Aí o Lerner ganhou as eleições. Em 92 também com o Rafael Greca. E em 96 com o Cássio, onde foi 10 vereadores. Ele cresceu muito aí. Só que depois que saiu a equipe do Lerner, então o PDT caiu. É lamentável que é um partido maravilhoso. Eu gostei de estudar o PDT, não só pela figura do Brizola, mas eu vejo em outros estados, igual o Rio Grande do Sul, o PDT é muito forte, tem 7 deputados estaduais e a candidata mais votada do PDT é sobrenome Brizola, deve ser parente do Brizola, neta do Brizola. Juliana, né? Brizola. O prefeito de Porto Alegre é do PDT. O Rio de Janeiro também é um estado forte, onde o PDT tem muita influência, devido ao Brizola, que o Brizola foi, né, deputado pelo Rio Grande do Sul e deputado pelo Rio de Janeiro federal. Foi governador no Rio Grande do Sul e governador também no Rio de Janeiro. Então, aqui o PDT sofreu no início e está sofreu 2000, 2004, 2008. Agora, com o ingresso do Fruit, ele vai, principalmente na cidade de Curitiba, eu acredito que ele vai dar uma alavancada. Então, você até, no teu estudo, nas principais cidades do Brasil, o Partido Democrático Trabalhista, o PDT, até tem um grande número de prefeitos. Você chegou a descobrir esses dados, né, esses números? 114 das cidades mais populosas do Brasil, o PDT está presente em 12 cidades. Com prefeitos? Prefeitos. Inclusive Porto Alegre, que é a cidade mais populosa. No Paraná, ele está em Londrina, Cascavel, Pato Branco, Foz do Iguaçu, Paranaguá. Então,
é meio que de ponta a ponta do Paraná o PDT está presente. Cidades importantes como Cascavel, né? Londrina é uma cidade muito importante, Foz do Iguaçu, Pato Branco e Paranaguá são 5 cidades importantes. Menos Pato Branco, as outras tudo com mais de 100 mil habitantes. Umuarama também, né? Umuarama também. Lá é perto da tua região. Perto lá, de né? Tuneiras do Oeste. Na época eu morava em Tuneiras do Oeste, Umuarama é uma cidade muito pequena. Hoje é uma cidade muito importante da região, uma cidade universitária, muito de cruzeiro. O Cruzeiro era uma cidade forte na época e perdeu para o Umuarama. Umuarama cresceu muito. Cruzeiro do Oeste, é isso? Cruzeiro do Oeste. Cruzeiro era uma cidade, na década de 60, Cruzeiro era maior que o Umuarama. E ela foi perdendo, o fórum perdeu os quartéis, o Umuarama foi crescendo e Cruzeiro foi caindo. Muitas das cidades ali, Tuneiras, Tapejara, o pessoal migrou. E Cianorte cresceu também por causa do vestiário, a cidade cresceu muito. Que é toda aquela região noroeste do estado do Paraná. Exatamente. E você, Chicão, lá em Pinhais, quem foi que iniciou o PDT? O que tem de interessante na história do partido? Já teve, inclusive, prefeito lá, né? Exatamente. O PDT de Pinhais, evidentemente, ele passou a existir após a emancipação. Obviamente que já existia o PDT de Piraquara, da cidade-mãe de Pinhais, que desmembrou-se em 92, depois de um plebiscito, onde a maioria absoluta, praticamente, né, uma maioria considerável, digamos assim, queria emancipação. E o PDT, ele tinha aquelas pessoas, existiam aquelas pessoas que se espelhavam em Brizola. E aquela emoção, aquela garra política de Brizola contagiavam essas pessoas, contagiava muito essas pessoas. Eu lembro aqui bastante, eu tive a oportunidade de conviver com o Luiz Lara, que foi um guerreiro pelo PDT. Né? Foi várias vezes candidato a prefeito. Várias vezes candidato. Em 92, no ano da emancipação, ele ficou terceiro colocado, porque não houve possibilidade de uma coligação com o PMDB ou com o PT. Ficou, o PTB fez o prefeito, que era o João Costa, o segundo colocado foi o Zico Bevin, que em 96 migra para o PDT, e o PDT se fortalece seu quadro de vereadores e, consequentemente, o nome do Zico consegue chegar à prefeitura e fazer 3 vereadores, né? Ganhou 3 cadeiras nessa eleição. No ano 2000, o PDT perde a eleição, né? Poderia ir para a reeleição, foi para a reeleição, perdeu nessa oportunidade, mas continuou com 3 vereadores. E depois o PDT foi perdendo cadeiras e não conseguindo mais lançar, inclusive, para candidato na majoritária ou mesmo numa vice. Então, o PDT perdeu e agora procura se recuperar. Temos hoje a vice Marli Paulino, que é vice do prefeito Luizão Goulart, que foi na coligação de 2008. Então, o PDT ele tem um futuro, ele almeja um futuro pelos estudos que nós fizemos e está se organizando internamente para alcançar, subir degraus aí na política local. Então, nós entrevistamos em Gestão Pública em Debate. O tema deste primeiro bloco foi os partidos políticos. O Chicão Somavila, o Francisco Carlos Somavila, que é atualmente diretor do Departamento de Meio Ambiente de Pinhais, já foi secretário de Esportes, Cultura de Pinhais. Nós também entrevistamos o Wilson Vila, que é presidente da União da Polícia Civil do Estado do Paraná, investigador de polícia de carreira. Ambos são agora cientistas políticos formados pela Faculdade Internacional de Curitiba, a Facinter. Eu quero agradecer muito a você, Chicão, pela presença aqui no nosso programa e também ao Vila. E eu não tenho dúvidas de que vocês contribuíram na formação dos nossos alunos de gestão pública. Muito obrigado, hein? Eu que agradeço a oportunidade. Obrigado. Agradeço, muito obrigado.
Educar é fazer sonhar, é acreditar no valor das pessoas, ampliando seus horizontes. Educar é realizar. Com a missão de criar oportunidades que transformam a vida de quem precisa, o Instituto Wilson Pickler de Responsabilidade Social faz a diferença para muitas pessoas. Oferece cursos de graduação e pós-graduação à distância, em parceria com o Grupo Uninter, e cursos livres de capacitação. Além disso, possui projetos de geração de renda para comunidades carentes. Instituto Wilson Pickler de Responsabilidade Social, acreditando no valor das pessoas através da educação. Retornamos com Gestão Pública em Debate, um programa do Curso Superior Tecnológico de Gestão Pública da FATEC Internacional, uma instituição do Grupo Educacional Uninter em convênio com o Instituto Wilson Pickler. Este programa ele complementa a formação dos nossos alunos de gestão pública nas modalidades presencial e à distância. E ele também é transmitido pela CWB TV, TV Comunitária de Curitiba, canal 5 da NET e 72 da TVA. E ele também pode ser acessado por todas as pessoas que possuem parabólica digital em todo o território nacional, através dos canais da rede EdSat, os canais da educação. Neste segundo bloco, nós vamos debater a Comissão da Verdade e o Paraná, e para isso nós convidamos o professor Marcelo Marcelino, ele que é mestre em Sociologia há 43 anos, 2 filhos. O professor Marcelo, ele é formado em Ciências Econômicas pela Universidade Federal do Paraná, ele é licenciado em Matemática pela Universidade Tecnológica do Paraná, ele também tem pós-graduação em Sociologia Política pela Universidade Federal do Paraná e é doutorando em Sociologia também pela Universidade Federal do Paraná. O professor Marcelo exerceu o magistério na rede pública do Estado do Paraná e atualmente ele está atuando no magistério superior. O professor Marcelo, ele tem uma característica especial em função de que o seu pai, Valmor Marcelino, foi um grande militante político aqui no Estado do Paraná, no Rio Grande do Sul e Santa Catarina, jornalista conceituado, autor de mais de 40 livros, inclusive, aliás, 2 eu tenho aqui comigo, esse livro publicado pós-mortem, do Valmor Marcelino, o Ciscor, que o professor Marcelo já falou aqui no intervalo, que não vai dizer o significado desse livro, e esse outro que é Poesias de Valmor Marcelino, são 2 obras póstumas de Valmor Marcelino. Professor Marcelo, eu gostaria que o senhor nos comentasse a respeito da vida do seu pai, que foi um grande brasileiro, que foi jornalista, escritor, político, enfim, que teve uma influência muito grande, cultural, aqui no Estado do Paraná. Conte sobre a vida do seu pai, de onde vem a família, como ele se envolveu na política, como escritor, enfim. Gostaria que você falasse sobre o teu pai. Bem, primeiramente agradeço o convite, é uma satisfação estar aqui com você e com toda a equipe do Grupo Uninter, os alunos inclusive. Bem, falar sobre o Valmor Marcelino, na verdade, é uma tarefa árdua, apesar de prazerosa. Porque, na verdade, é difícil falar uma figura tão imponente, independente de ser meu pai ou não, porque ele tem uma característica muito ativa desde o início da sua trajetória como pessoa, como indivíduo e como figura memorável na política, no jornalismo e nas letras do Paraná. Bem, o pai começa, na verdade, o Valmor, começa a atuar no jornalismo
Eu acredito que na época muito jovem, com 22 anos de idade, em Santa Catarina, em Florianópolis, num jornal chamado Diário da Manhã, em 1952. Na sequência, em 53, se muda a Porto Alegre e trabalha no jornal Correio do Povo e outras organizações midiáticas, e começa a atuar também num grupo de letras e cultura geral chamado Grupo Quixote. Esse Grupo Quixote, na verdade, a primeira geração do Grupo Quixote, ela é, na verdade, capitaneada, comandada pelo célebre Raimundo Faoro, um grande advogado, jurista, cientista político, que escreveu uma célebre obra chamada Os Donos do Poder, na sua primeira edição em 1958. Aliás, ele foi, inclusive, presidente da Ordem dos Advogados do Brasil. Sim. E essa obra, Os Donos do Poder, é uma obra clássica da ciência política brasileira. Né? Eu diria que é a clássica não só apenas da ciência política, mas ela é clássica pela forma como ela é escrita, né? Porque Sim. ela é redigida de uma forma literal, né? Uma forma assim de uma literatura, né? E quem começa a ler esse livro, né? Além do prazer da literatura, tem as informações da sociologia política, das questões de como são as classes sociais e o poder no Brasil. Então é uma obra monumental. E o Raimundo, ele, na verdade, comanda essa primeira geração do Grupo Quixote, que o pai depois será, digamos assim, também participará na segunda geração a partir dos anos 50. Então o Valmor começa em Porto Alegre em 53, 52 já estava no jornalismo, como eu disse anteriormente, em 53 em Porto Alegre, vai até 55, 56, quando ele vem a Curitiba, onde permanece definitivamente. Ele ficou em Curitiba a partir de 56? De 56. E aqui como começou a militância política, ou ele já tinha militância em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul? No começo, ele estava engajado com o jornalismo e as letras, e quase que como se fosse de uma forma espontânea, digamos assim, natural, ele começava a se organizar com grupos que pensavam politicamente, pensavam a política, pensavam a cultura. E isso, na verdade, foi uma ponte para que ele começasse a exercer uma certa liderança mais tarde aqui no Paraná, inclusive com a campanha da legalidade, em 61, né, que é a permanência do governo eleito pelo povo, né? João Goulart, depois da deposição de Jânio Quadros, João Goulart assume, mas assume de uma certa forma conturbada, e Brizola e outros mais, né, fazem toda aquela mobilização para que o João Goulart assuma de fato a presidência, que não seja decretado um golpe de Estado, que seria uma prévia do golpe de 64. A partir disso, então, de 61, com essa luta pela campanha da legalidade, o Valmor começa, de fato, a entrar na política militante e ativa. E o primeiro partido dele, o grupo de estudos, me parece que ele foi da Ação Popular também? Entre 1967, primeiro ele é cassado em 64, preso. Trabalhava na Assembleia Legislativa do Paraná, é cassado, né? E começa, na verdade, já que ele deixou do seu trabalho por uma questão impositiva, ele começa a trabalhar em jornais, revistas, e começa a ter uma série de atuações para a própria sobrevivência dele e da família. Mas ele percebe que, diante da ditadura que não cessa, que não tem sinais de diminuir, ao contrário, ela vai, na verdade, esquentar cada vez mais a partir de 68 e 69. Ele entra na Ação Popular entre 67 e 69, ele é um combatente ativo na Ação Popular. E ele sofre novas prisões, novos processos nessa época? Como é que Na sequência, em 70 e 71, é preso 2 vezes, né? E passa a comandar grupos de teatro já nos anos 60, com a União Nacional dos Estudantes, no DCE, monta peças de teatro, inclusive algumas dessas peças elas são, na verdade, proibidas pela ditadura, né? Ele começa cada vez mais a entrar num campo necessário da luta, que é o campo educacional, né? Ele também começa a montar, a construir
uma educação alternativa nos anos 70, montando escolas infantis, como a OCA, por exemplo. Eu vejo que o teu pai tem uma produção literária que vai da poesia, o teatro, o romance, inclusive até ele tratou da Guerra do Contestado. Esse livro é excelente. Temas de todos os níveis. Foram mais de 40 obras, eu tenho Mais aqui. de 40. Os Ossos dos Mortos, deve ser uma novela. Sim. O Sexo Deveria Ser Proibido. A Cólera é uma Loucura Breve. Narrações. Os Idos de Março e os Ódios de Abril. Peça de teatro. Também. Foi, na verdade, lançada em 1996. Acho que é a última peça dele, uma das 2 últimas peças dele. E ele deixou muitas obras escritas ainda que estão sendo publicadas depois, ou essas 2 foram as últimas? Essas 2 foram as últimas. Né? É possível ainda que apareçam outras, principalmente pela última esposa dele, que não é minha mãe, é a Elba, ela que teve todo esse capricho, esse cuidado de terminar esses livros e montar essa coletânea de poesias, que é o caso último, né? Vocês são em quantos filhos, professor Marcelo? Originalmente somos... Da primeira esposa? Primeira esposa, 3 filhos, né? O mais velho falecido, o Roger, nascido em 52, inclusive o primeiro ano de atuação jornalística do meu pai. A Bárbara, que trabalha tem mais ou menos 56 anos, 57 anos, se não me engano, trabalha no Tribunal de Contas. E eu venho um pouco depois, quero dizer, são 12, 13 anos. Viu? E você sofreu muito na tua infância com as perseguições que o teu pai sofreu, da ditadura, as prisões? Como é que você, pessoalmente, vivenciou esse período, esses anos de chumbo? As primeiras prisões, a primeira eu ainda não estava nesse mundo, foi em 64. Certo. As 2, mais tarde, em 70, 71, eu era muito pequeno, tinha 2, 3 anos. Então eu não tinha nem como perceber. Agora a de 78 foi mais marcante, porque eu já tinha 10 anos de idade. E foi quando o DOPS adentrou na minha casa, empurrou a minha irmã que atendeu a porta, apontou a arma para o meu pai e minha mãe no quarto. Então, essas coisas nos marcaram bastante nesse período. Né? Você primeiro fez uma carreira profissional na área da economia, da administração, depois na área da matemática e, no final, se decidiu entrar para a área da sociologia política. Tem alguma influência do seu pai nisso? Tem muita influência, muita. Talvez os meus irmãos, no caso as minhas irmãs que estão vivas, vão dizer o seguinte, que talvez seja pretensão da minha parte dizer que eu sou mais parecido com ele. Mas eu acho que talvez elas concordem comigo, porque eu tenho essa veia combativa, política e dessa questão mais holística, de querer abraçar as disciplinas na sua dimensão maior, entrar em outros campos do conhecimento, ter essa diversidade. Então eu tenho muito dele, muito do que eu sou hoje, devo à sua influência. Eu tenho essa noção primordial. Então, o tema básico do nosso debate é a Comissão da Verdade, que foi instituída agora pelo Congresso Nacional e que vai pegar do período de 46, da redemocratização, depois da Era Vargas, até o final da ditadura do regime militar em 85. Você, como cientista político, como doutorando em sociologia, como é que você vê essa comissão que terá o prazo de 2 anos para esclarecer esses fatos obscuros da política brasileira, as perseguições como essas que o teu pai sofreu e que influenciaram e também, podemos assim dizer, causaram até um certo trauma. Talvez as tuas irmãs, as mais velhas, tenham sofrido mais em relação a isso. Como é que um filho de um perseguido político, ele se posiciona diante desses esclarecimentos que a nação brasileira, o Estado brasileiro quer fazer agora? Bem, em primeiro lugar,
Não é nem preciso ser um filho de um revolucionário, de um militante de esquerda, para apoiar total abertura dos arquivos da ditadura. E, na verdade, descobrir o que aconteceu nos meandros dessa história política que já se faz mais de 50 anos, porque desde o final da era Vargas estamos falando de mais de 50 anos de história política brasileira e que deve ser passado a limpo. O fato de eu ser filho de um militante ativo, né, na história do Paraná, me coloca numa posição ainda mais engajada, numa perspectiva crítica de que é necessário, porque o Brasil está muito atrasado perante os seus vizinhos na América do Sul, para descobrir o que na verdade aconteceu nos porões da ditadura militar no Brasil. Isso tem que acontecer com a maior urgência. Se não ocorrer, será um erro histórico, não só do governo Dilma, mas de qualquer governo que não queira apurar, que não queira capitanear, comandar esse processo de desvendar o que aconteceu no Brasil e punir os culpados. Na América do Sul, inclusive na Argentina, agora no Uruguai, em alguns países, eles estão punindo os torturadores, aqueles que cometeram crimes contra a humanidade. Aqui no nosso país, me parece que a lei da anistia, ela impede que você puna, mas pelo menos esclareça. A própria presidenta Dilma esteve presa dos 19 aos 21 anos. Os setores reacionários de direita, aqueles que torturaram, prenderam e mataram, dizem que isso se passou a limpo, esse aspecto da história, nós temos que colocar uma pedra em cima. Agora, você acha que se os tribunais abrissem processos em função desses crimes que foram praticados contra o povo brasileiro, contra a humanidade, isso seria uma forma de revanchismo, como dizem alguns, ou não? Não há revanchismo numa diferença muito brutal, que é o Estado contra a sociedade civil. Não estamos falando de uma luta igualitária, de igual para igual. Estamos falando de uma luta desigual, onde o poder do aparelho do Estado, a repressão comandada pelos agentes da ditadura, era absurdamente maior, superior em termos de forças, do que aqueles que lutaram por uma democracia. Não tem comparação o revanchismo nesse caso, porque o aparelho do Estado, a nação brasileira comandada pelos militares, ela maltratou, violentou, matou, torturou todos aqueles que muito, até incipientemente, quiseram lutar por uma maior liberdade e igualdade no Brasil. Então, é muito disparelho essa luta. Não há como comparar o revanchismo nesse caso, porque é uma questão muito desigual. É o Estado contra a sociedade civil. O teu pai, no caso, o Valmor Marcelino, ele evidentemente que ele tinha apenas uma militância política nessa época. Ele não chegou, porque eu não tenho essa informação, mas a ação popular, de um modo geral, não chegou a pegar em armas, né? Como é que foi, digamos, esse período em que o teu pai, de 64 até 78, que ele sofreu todas essas atrocidades, como é que era? Ele convivia normalmente aqui com a população de Curitiba, ele trabalhava em jornais, eu lembro que na época também exercia o jornalismo. Me fale desse período, esses mais de 15 anos aí, que foi o período entre a primeira e a última prisão de Valmor Marcelino. Na verdade, muitas pessoas não sabem que ele organizou, sim, pelo menos ele conseguiu juntar algumas armas, ele conseguiu juntar, inclusive colocou em custódia do meu tio, Walter, que com medo da repressão, quando ela começou a tornar-se cada vez mais aguda, ele pegou essas armas, colocou no carro e jogou-as no rio. Como essa informação eu não tenho que rio que não posso te dizer, mas que ele tentou organizar um movimento armado, tentou. Para resistir à ditadura. Para resistir à ditadura militar. A família de vocês, a família Marcelino, é uma família tradicional de Florianópolis. Os tios seus vieram todos aqui para o Paraná. Fala um pouco da família
do seu pai lá de Santa Catarina? Na verdade, é um pouco fragmentado, né? Porque começa pelos 3 irmãos que são filhos do primeiro casamento. O Roger nasce em Florianópolis em 52. Não, a família do teu pai, a família, A família do teu avô. Do meu avô. Então, Isso. veja só. O meu pai nasce em Araranguá, Araranguá. Santa Catarina. E a partir daí, os irmãos vão permanecer em grande maioria em Santa Catarina, mas começam a migrar para outros lugares. Mas grande parte dos irmãos, dos filhos, dos sobrinhos, etc., eles vão permanecer em Santa Catarina. Santa Catarina estão, a maior parte dos familiares estão lá. Mas começa também, a terceira geração, a quarta geração, começa como, isso é inevitável, começa também a partir para outros estados da federação. Sim. Você tem essa formação como pesquisador agora. Qual foi o tema que você abordou na tua dissertação de mestrado, professor Marcelo? O meu tema foi intervencionismo estatal e ideologia desenvolvimentista na construção do sistema de planejamento do Paraná. Então, você aborda o período do regime militar ou não? Aborda o período do regime militar no Paraná. Então, eu trato da questão do que era o Paraná na transição dos anos 30 até final dos anos 70, onde é montada uma estrutura do chamado Paraná moderno. Assim como o Brasil, a gente consegue, na verdade, de uma forma às vezes grosseira, dizer o seguinte: o Brasil até 30 é um Brasil agrário exportador, a partir de 30 passa a ser um Estado burguês. No Paraná demora um pouquinho mais, é a partir de Ney Braga em 1960. Então a industrialização começa nessa época ou ela começa antes, já no final da era Vargas, dos anos Ela começa 40? de uma forma muito incipiente, com indústria madeireira, a erva mate está em final de estágio, a gente está com o ciclo do café em ascendência, e isso vai permanecer aproximadamente até Ney Braga mesmo. É a partir de Ney Braga, da sua gestão, da institucionalização do Estado, da criação de uma série de secretarias e a construção de um Estado mais robusto, é que o Paraná começa a se industrializar, de fato. O Paraná se torna, na verdade, nos anos 60, o maior produtor de café do mundo. Então é difícil largar essa dependência agrária exportadora. O ciclo do café foi mais importante do que o ciclo da erva mate aqui para o Paraná ou não? Eu acho que, dadas as devidas proporções, eu acho que o do erva mate talvez seja mais importante. Durou mais tempo, foi no final do século 19 até a mais ou metade menos 30, século 20. 40 no máximo. E hoje, como é que você posiciona o Paraná em relação a esse ambiente que nós estamos vivendo, a sociedade informacional e todo esse processo de industrialização que o Estado enfrentou aí nas últimas décadas? O Paraná, na minha opinião, ele é um estado paradoxal, porque ele tornou-se, ao longo do tempo, o 5º estado da federação, em termos de poderio econômico. Curitiba é a 5ª cidade de maior renda do Brasil. Né? Na verdade, um estado pujante, mas ele convive com uma classe dominante ainda muito arcaica, ainda de 2 séculos atrás. Nós temos famílias históricas no poder da Assembleia Legislativa do Paraná que vêm de muitos anos e permanece até hoje no poder. Nós estamos vivendo um estado ainda provinciano, periférico em termos culturais e políticos, mas econômicos nós estamos relativamente bem. Você atribui a essas elites que dominam o nosso estado e principalmente a região de Curitiba desde a fundação, o fato de nós termos uma pequena projeção a nível nacional e nunca tivemos um presidente da República, isso também influencia? Influencia, não há dúvida. Porque se a gente fizer um apanhado dos governadores, por exemplo, nós temos uma gestão de Jaime Lerner e Requião em 2 décadas. Quer dizer, esses governadores, eles tornaram-se um substituindo o outro ao longo de 1990 para cá. Então a gente tem 2 décadas com 2 governadores. E se somar ainda
O Richa e o Álvaro Dias são 4 em Nós mais temos de 30 anos. exatamente. Então, por exemplo, Richa, filho, Carlos Alberto Richa, hoje é a continuação de José Richa no começo dos anos 80. Né? Outros que seguirão a ele, né, que a nova geração, inclusive, sobrinho do Requião, do Paulo Pimentel com a familhagem, Alexandre Cury, todos eles têm uma matriz, seja do neísmo, seja do Cury, no caso Aníbal Cury, ou de muito lá atrás, que é o caso do Plauto Miró. Então, nós entrevistamos nesse segundo bloco de Gestão Pública em Debate o professor Marcelo Marcelino, ele que é filho do jornalista, escritor e militante político Valmor Marcelino, recentemente falecido, e o tema foi a Comissão da Verdade e o Paraná. Professor Marcelo, pena que já terminou o nosso horário, mas eu não tenho dúvidas de que o senhor contribuiu muito na formação dos nossos alunos. Muito obrigado. Eu que agradeço, uma satisfação enorme. Obrigado. Até breve.